Olá, muito bom dia! A partir de agora começamos a apresentar aqui pela sua TV Assembleia, canal 9.2 e também na Rádio Assembleia na frequência 96.9, o seu programa Diário da Manhã. Você pensou que hoje, quinta-feira, dia 25 de dezembro, não teria programação? Tem sim, nós estamos aqui mais uma vez apresentando o seu programa Diário da Manhã. É Natal, Feliz Natal, muita prosperidade na sua vida, toda a felicidade do mundo, e nós aqui da TV Assembleia estamos levando para você o que há de melhor em termos de programação, em termos do espírito natalino. E como está sendo, você que está acompanhando a nossa programação, nós estamos trazendo a visão de cada um sobre esse período de Natal. E hoje nós estamos recebendo aqui conosco, com muita alegria, o Dr. Jefferson Portela. Você já se acostumou pela área da segurança pública, mas ele também é o lado espírita, e ele aqui é do Centro de Vivência Espírita, e está aqui conosco, porque o nosso programa está com essa dimensão, o espírito natalino, mas cada um com sua visão. Nós estamos trazendo os evangélicos, nós trouxemos também os católicos, e estamos trazendo agora os espíritas, para poder falar um pouquinho sobre a vivência, como cada um ver esse momento do Natal. E nesta quinta-feira, dia 25 de dezembro, nós estamos recebendo com muita satisfação o Dr. Jefferson Portela. Primeiro, agradecer muito a sua presença, plena quinta-feira, dia de Natal, mas está aqui conosco. Dr. Jefferson, bom dia, prazer imenso recebê-lo. Primeiro, vamos falar um pouquinho, onde fica o Centro de Vivência Espírita. Bom dia, prazer falar com o senhor. Bom dia a todos, neste dia especial, um aniversariante ilustre, Jesus Cristo. O aniversário não é de Papai Noel, o aniversário é de Jesus Cristo. Então não podemos esquecer essa dimensão, do que ele deixou para nós. O Pouso Obras Sociais e o Centro de Vivência Espírita ficam na rua Henrique Leal, número 100, na Coab 3. Há 43 anos funciona ali com a obra de assistência humana e também espiritual. São dois binômios que nós não podemos deixar de lado. O lado espiritual e o lado material. Um é importante para o outro. Se você deixa prevalecer a matéria, você animaliza a convivência humana. Mas se você não alimenta a matéria, o corpo morre e o espírito retorna, talvez antes do tempo, para o plano superior. Então, esse Moab José, o fundador, há 43 anos, 40 crianças foram adotadas e criadas lá. Hoje são pessoas formadas que saíram após os 18 anos. Os outros que têm problema de saúde, 2, continuam até hoje, há 43 anos morando lá no Pouso e vão continuar até quando Deus der vida espiritual para eles e material aqui na Terra. A nossa entrevista hoje, Dr. Jefferson, é uma entrevista muito explicativa, muito educativa, muito pedagógica. Fala um pouquinho, antes da gente entrar justamente nessa vivência natalina, dessa data hoje, dia 25, como o senhor fez questão de hoje, não é Papai Noel, hoje é o aniversário dele, Jesus. Mas o que é o Centro Espírita? Explicar um pouquinho para as pessoas e convidá-los também para poder visitar e conhecer a obra. Pois não. A obra espírita foi codificada por Allan Kardec através de 5 livros que dão a linha. O Livro dos Espíritos, Evangelhos segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns. Uma obra codificada há muito tempo que orienta o comportamento dos espíritas sobre a Terra. Nós temos uma clareza dessa, como eu disse, a relação espiritual e material, e o espiritual deve prevalecer sobre a matéria, porque um é eterno e o outro não. É preciso lembrar a dimensão final da vida humana, corporal, física, e lembrar da permanência eterna, pós-morte física, do espírito. Mas ninguém na doutrina espírita prega isso numa dimensão metafísica, apartada da realidade, meu nobre irmão Henrique. Na medida que o espírito evolui, o ser humano, na sua jornada terrena, evolui por consequência. Quando as pessoas entendem que um comportamento de respeito ao outro, de uma convivência harmônica, onde todos ocupam o mesmo espaço em harmonia, apesar de terem ideias diferentes, opiniões diferentes, mas esse lado espiritual harmoniza essa convivência e eleva a qualidade de vida. Portanto, o Espiritismo é uma doutrina que tem por finalidade a evolução humana e a evolução espiritual, entendendo que nós não somos seres humanos numa aventura espiritual, são espíritos encarnados numa jornada terrena. É ao contrário, a vestimenta, corpo e ossos, carne e ossos, ela será descartada para todos nós. Chico Xavier dizia que nós estamos todos numa grande fila de retorno, só não sabemos a hora de cada um.
Mas quando o telefone toca de lá para cá, não adianta se esconder, porque a hora do retorno é inevitável. E cada qual tem o seu tempo para estar aqui e nessa jornada buscar evolução. Tem gente que pensa que evoluir é só algo no ponto de vista material. Isso aí é a predominância da matéria, a concepção equivocada. Buda dizia que tudo que você pode tocar com a mão não te pertence. O que você leva são os bons sentimentos, aquele amor que um amigo tem pelo outro, que a mãe tem pelo filho, que um amigo tem pelo amigo, o irmão pelo irmão, nunca acaba, independente da presença física aqui na Terra. Alguém vem a óbito, falece, desencarna, como o Espiritismo chama, e retorna para o plano superior. Tudo aquilo que ele deixou de bom no coração das pessoas nunca terá fim. E, inclusive, acompanha a jornada do outro lado após o retorno. Nesse dia de Natal, nessa quinta-feira, dia 25, as pessoas, muitas das vezes, Jefferson Portela, não entendem a obra e muitos, não são generalizar, às vezes não entendem e fazem comentários equivocados. Não seria o ideal que a pessoa fosse conhecer, entender, visitar? O senhor fez questão de dar logo o endereço, e tem vários centros espíritas espalhados aqui, não só na capital, como no estado do Maranhão, e que seria ideal que a pessoa pudesse conhecer para desmistificar aquilo que é colocado no achismo. Sem dúvida nenhuma, é importante, né? Você deve, quando vai falar, se vai quebrar o silêncio, as palavras... Fale com propriedade. Propriedade. Tem que ter isso. Então é bom a gente ter cuidado. E uma sugestão que nós já damos aqui. Olha a obra de Kardec. O Centro de Vivência Espírita é kardecista. Claro que se lê outros livros, outras obras, todas espirituais, de outras dimensões religiosas, conhecimento é conhecimento. É importante ler sobre tudo. Mas a base do Centro de Vivência Espírita é a obra kardecista. A doutrina codificada por Allan Kardec. Mas lá, nós temos duas coisas, como eu disse, as duas dimensões. São duas entidades no mesmo lugar. Um prédio de um lado, um prédio do outro, lá na rua Henrique Leal, número 100, na Coab. O Pouso Obras Sociais cuida das pessoas, no planejamento do Moab José, que é o nosso dirigente maior. Lá, nós temos hospedagem gratuita, comida gratuita, roupa lavada gratuita, para pessoas que vêm doentes do interior. São vários apartamentos para receber o doente e um familiar. Nós temos a escola de informática para jovens e agora para idosos. O que está sendo uma alegria, os idosos estão lá agilizando os dedos agora no computador, num momento divertido. Temos 50 refeições diárias servidas para o pessoal do entorno do centro. Temos a alegria do idoso, uma atividade com essas pessoas que vão buscar comida na quinta-feira. Agora, o Moab conseguiu uma doação de um grande maranhense que mora na Bélgica, de um carro para transportar pessoas que usam cadeira de roda, que é diferente daquele do trajeto de um ônibus na rua. Esse não vai à casa da pessoa, leva ao hospital e volta com a pessoa. É um carro que tem elevador próprio para transportar pessoas que são cadeirantes. E temos as reuniões aos sábados às 17 horas, com palestras sobre comportamento humano, sobre postura espiritual, sempre integrando. Deus não está dentro de tijolo das paredes. O templo de Deus é o coração das pessoas. Então, todo sábado às 17 horas nós estamos lá com palestra pública, tratando de levar um conhecimento da visão espírita sem questionar o conhecimento das demais forças religiosas. O que nós pregamos é: a forma não pode prejudicar o conteúdo. O conteúdo é o espiritual, o divino é de Deus. As religiões são criações humanas e que às vezes algumas pessoas criam choques, Henrique, e por isso falam coisas que não deveriam falar, absolutizando a forma de uma religião. Uma ajoelha e não bota a cabeça no chão. A outra ajoelha e tem que botar a testa no chão. A outra tem que usar uma roupa de uma cor, uma roupa mais comprida. Isso tudo é uma convenção humana dentro de religiões. Mas o essencial delas, religião vem do latim, do verbo religare, que é ligar a matéria ao mundo espiritual. E não se deve deixar aquilo que afaste a pessoa do crescimento espiritual, que não é sozinho, é com seu irmão, atrapalhe. A forma não pode prejudicar o conteúdo. Nessa data hoje tão importante, dia 25 de dezembro, a mensagem que os espíritas, as pessoas que estão dentro dos centros espíritas passam, e o senhor foi de uma propriedade muito grande, porque infelizmente o capitalismo colocou Papai Noel, principalmente nas crianças, foge muito daquilo que é a realidade. Como é que vocês hoje
passam essa mensagem nessa data, nesse momento, principalmente porque uma das coisas que os espíritas têm muito é o seio familiar. Como é que vocês passam essa mensagem? Seguindo o exemplo maior que foi dado aqui na Terra por Jesus Cristo, né, que mandou amar o seu irmão. Isto para ele é um presente. Certamente, se o mestre olha que a lição está sendo seguida pelos aprendizes, ele se compraz, se torna feliz e isso vira um presente para quem instruiu e está vendo a instrução ser colocada em prática, que é o fundamental. Então, neste dia 25, é claro que há troca de presentes, não há problema, não se pode trocar presente e esquecer o aniversariante. Nós entendemos que é preciso lembrar os ensinamentos de Jesus Cristo e buscar aproximar o nosso comportamento humano, mesmo com a dificuldade que a gente tem. É fácil viver? Não, não é. O nascimento já vem ali com um parto, um risco, a vida segue com riscos, mas diante disso, você deve ter uma luz iluminando o seu caminho. Chico Xavier dizia, a verdade é o caminho, mas o amor é a luz. Ou seja, nós podemos ir para qualquer lugar, mas sem amor, nós não chegaremos a nenhum lugar bom. Com o amor, sendo a luz do caminho, nós vamos deixando por onde passarmos coisas boas e chegaremos a bons lugares. Então, neste 25, vamos lembrar das lições que foram ensinadas, não foi há alguns dias do nascimento de Jesus para cá. A lição é antiga. O comportamento adequado à lição é que não está sendo coerente com aquilo que nós deveríamos praticar em relação ao que foi ensinado por Jesus Cristo. Não é aquela coisa burocrática, uma coisa fingida de estar olhando para Deus, pisando naquilo que foi ensinado. É ao contrário. É tentar, com as dificuldades que temos, reconhecer que o ser humano é falível, mas lembrar que nós somos criados por Deus para sermos felizes e evoluirmos. A evolução não é apenas evolução material, é a evolução do todo que tem que seguir como um trabalho permanente e, dentre tantos líderes religiosos do mundo que a humanidade tem antes de Jesus Cristo, depois de Jesus Cristo, nós temos que lembrar da passagem marcante de Jesus Cristo que mudou rumos da humanidade. Mudou aquela lógica da lei do mais forte prevalecer sobre tudo para pregar a lei da igualdade entre as pessoas. E deu uma fórmula mágica, entre aspas, amar o outro como ama a si mesmo. Então, assim, neste 25, nós pedimos às pessoas que essa alegria que há um pouco antes do dia do Natal, que é comemorada no dia de Natal como hoje, 25, que ela se estenda para os outros dias. Que 365 dias do ano. Pronto, seria um presente permanente para Jesus Cristo. Essa sublimação que há, nesse período as pessoas se cumprimentam, se encontram na farmácia, Feliz Natal. Isso é bom. Mas deixar essa sublimação que acontece nesse período, e não é à toa. Certamente de lá Jesus Cristo derrama luz aqui para a Terra. E as pessoas se melhoram por alguns dias. O bom que nós estamos dizendo é que esse comportamento afável, respeitoso, agradável em relação ao que você conhece e a quem você nunca viu, é o que é importante a gente celebrar neste dia, mas deixar que essa luz do dia 25 nos acompanhe pelo resto do ano. Só mais uma pergunta nesse dia 25. Tudo que vocês fazem também trabalha na Bíblia, né? Está lá na mensagem que foi deixada por Jesus. Sem dúvida nenhuma. Um dos livros da obra codificada por Allan Kardec é o Evangelho segundo o Espiritismo, que faz as interpretações daquilo que às vezes foi dito como parábolas por Jesus Cristo, considerando que ele tentava exemplificar com uma parábola aquilo que não era claro para o entendimento geral da população naquele tempo. Então, sempre a gente segue a Bíblia e todos os livros que apontem para a evolução espiritual na Terra, independente do credo ou da matriz religiosa que o autor pertença. Se ele aponta um caminho de luz, o Espiritismo abraça e traz para o seu próprio crescimento também. O Espiritismo nunca crescerá sozinho, tem que crescer de braços dados com todas as formas de expressão humana na Terra, do ponto de vista espiritual. Doutor Jefferson, eu só posso agradecer muito. O senhor tirou uma quinta-feira, poderia estar em família, mas o senhor está aqui conosco na TV Assembleia. E eu queria que o senhor deixasse a mensagem para todo mundo, e principalmente o convite, para que possam comparecer. Mais uma vez eu reitero o endereço, para que as pessoas possam comparecer e conhecer a obra espírita. Fazemos o convite no sentido duplo que eu disse aqui. No ponto de vista material, o Pouso Obras Sociais está lá, com todo o seu trabalho de assistência, precisando de suporte.
Nós servimos comida todos os dias, hospedamos pessoas todos os dias que vêm do interior, escolas de música, vamos tentar criar agora. Nós pedimos esse apoio para essa parte também social de colaboração com o ser humano. Mas convidamos para a parte espiritual, quem quiser conversar conosco, receber um tratamento de pessoas preparadas para ouvir a pessoa, orientar espiritualmente, ver se há alguma interferência do que se chama de imaterial, mas não é uma matéria diferente, obsessões espirituais, perturbações de seres que já não estão mais incorporados, mas que ainda, por uma predominância do sentimento material, querem se relacionar com outras pessoas, às vezes de modo errado, prejudicando, ou com um sentimento de vingança pelo que aconteceu aqui na Terra. Um foi na frente, pretende, por não estar ainda entendendo a vida espiritual como um todo, ainda de lá quer se vingar. E há força para isso. Porque é até impróprio chamar de imaterial, incorpóreo. Não é. É matéria quintessenciada. Assim como a água, no estado líquido e gasoso, são diferentes. O lado espiritual tem lá a sua matéria. A outra energia. E quem tem problema pode se dirigir ao pouso, que há lá assistência espiritual. Mas quem quiser conhecer, aos sábados às 17 horas, uma palestra de conteúdo doutrinário. Não é para a pessoa aderir ao espiritismo. Nós não fazemos busca de rebanho de adeptos para o mundo espiritual. Nós não nos preocupamos com a quantidade que está dentro do auditório. Nós nos preocupamos com a quantidade e a qualidade daquilo que vai marcar uma evolução humana e espiritual ao mesmo tempo. São duas pernas do mesmo organismo. Você não pode crescer só materialmente. Fique rico e milionário, mas você vai morrer com esse seu corpo. O outro, quando você cruzar a fronteira e não levar nenhuma moeda e nenhuma bolsa, nem de valores, nem do seu bolso mesmo, da sua carteira, quando você chegar do outro lado, você vai precisar de outras coisas, que são outros valores que vão lhe ser úteis por lá. Maravilha, olha, eu só posso agradecer muito ao senhor, ótima entrevista nessa quinta-feira. A TV Assembleia teve essa visão justamente de trazer as informações e justamente nesse período, 24, 25, nós estamos levando justamente a visão católica, a visão evangélica e a visão espírita, para que cada um possa conhecer justamente o que é a essência da obra de cada um. E hoje nós trouxemos a essência dos espíritas e agradecendo muito a Dr. Jefferson Portela que está aqui conosco e agradecemos a todos. É quinta-feira, dia 25, mas a TV Assembleia está aqui levando para você. Eu agradeço a todos, fiquem com Deus, um beijo, um abraço. Tchau, Brasil!